estava falando de você, Catarina, estava falando do Claro Enigma. Estava falando de gente que gosta do Claro Enigma e perguntei, a Catarina está aí? E agora a Catarina apareceu. Bem, pessoal, então vamos começar. Eu vou compartilhar a tela com vocês e aí vocês podem deixando perguntas se tiverem no chat, porque eu estou com o olho na tela e o celular está ao meu lado com o chat. Que o ano de vocês tenha muita luz. Amém? Alegria, muita luz, muito dinheiro, muita vodka, muito amor, muito tudo. E vamos lá para a angústia. Deixa eu colocar para compartilhar a tela. Aqui. Voltar para o primeiro aqui. Tem só 50 slides, viu, povo? E aparece um monte de coisa. Pronto. Isso. Começou. Esse estilo dos slides ele é sugerido pelo próprio PowerPoint. Boa sorte e fim do Covid-19. Amém. Vamos lá. Pessoal, eu quero falar um pouquinho, como sempre, da época em que o Graciliano Ramos se inscreve para a gente entender a obra. Como eu tenho batido na tecla com vocês, seja na aula de Camões, seja nas aulas de redação, embora o contato que nós precisemos ter com a obra não seja o contato direto com o autor, eu mostrei aquele tripé para vocês na aula de Camões, a gente precisa entender a realidade em que o autor se inscreve para poder ver como isso aparece referenciado na obra. O Graciliano Ramos ele vem numa década de agitação cultural no Brasil, o fim do que tinha começado como república um pouco mais de 30 anos antes, acaba a República Velha, entre o varguismo, vem uma ditadura, então é tudo se mexendo com uma certa rapidez para um país que era, entre aspas, novo. Né? O Brasil tinha ali um centenário de independência, uma república mais jovem que eu no início da década de 30. Olha que é difícil, eu tenho 33 anos, a República tinha 31. Então vamos lá, falar um pouquinho dessa época. Eu começo com uma citação que não é de Graciliano, mas que tem muito a ver com a ideia da obra regionalista. É uma citação de Mário de Andrade. Esse homem é brasileiro que nem eu, faz parte de um poema chamado Descobrimento, em que o eu lírico se coloca bancado à sua casa em São Paulo, e ele, lendo um livro, tem uma epifania. O que é uma epifania? Uma grande revelação, baseada em alguma coisa aparentemente banal, e essa epifania que ele tem, baseada em algo banal, que é simplesmente estar sentado a uma escrivaninha lendo um livro, o faz lembrar de um homem pálido, magro, com o cabelo escorrendo nos olhos, que lá no norte, na escuridão da noite que caiu, está fazendo uma pele, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou e está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu, assim termina o poema. O que isso tem a ver com o que nós vamos falar aqui? Tem a ver que os modernistas, a primeira geração modernista, ela amplia muito o conceito de Brasil, brasileiro e brasilidade que existia na literatura até antes deles. Por quê? Se nós pensarmos na nossa literatura até o século XIX, ela era uma adaptação do que se fazia na Europa, né? Mesmo com o Brasil já independente, eu não vou voltar lá em arcadismo e barroco, porque a gente não é o nosso assunto, mas desde o romantismo, a gente tinha ali um movimento literário que acontecia na Europa e aqui era incorporado com adaptações. Claro que isso começa a se desenvolver, uma obra com uma forte identidade, a partir ali do realismo, com Machado, com o Aloysio Azevedo, no naturalismo, já bebendo em fontes interessantes filosóficas, o início da psicanálise, determinismo social e tal, isso finalzinho, né, virada do século XIX para o século XX, e eis que em fevereiro de 1922, um grupo de intelectuais de São Paulo, e não à toa de São Paulo, aluga o Teatro Municipal por uma semana e faz a Semana de Arte Moderna. Ela tinha que acontecer em São Paulo e não no Rio de Janeiro, porque São Paulo era um lugar incipiente, né? São Paulo era o estado do progresso, o café trazia muito dinheiro, muita gente, vinham os imigrantes, então tudo aqui acontecia. A Semana de Arte Moderna, apesar de se pretender difusora da arte brasileira, foi difusora da arte brasileira para ricos, porque pagar o ingresso no Teatro Municipal, no metro quadrado mais caro da cidade, era complicado. Que seja, nenhuma proposta literária, nenhuma proposta artística, não podemos nos iludir a respeito disso, chegou com tanta força assim a todo o povo. Infelizmente, a arte aqui no Brasil, ou o conhecimento de arte ainda é um privilégio de poucos.
Mas a ideia dos modernistas, a ideia da Semana de Arte Moderna, e que ficou bastante clara nos desdobramentos que isso teve nos anos seguintes, foi trazer uma arte feita por brasileiros, que falasse do país sem precisar copiar outros modelos, mas também não os desconsiderando. Então, veja, não era uma coisa ufanista a ponto de eu não quero nada que é estrangeiro porque o estrangeiro é lixo, mas também não é uma cópia do que é estrangeiro adaptada. Eles queriam trazer uma nova luz, uma nova forma de fazer arte no Brasil, do Brasil, para o Brasil, inclusive com críticas, se pertinentes ao Brasil, e extrapolar a arte do século XIX que ficava ali presa no sul-sudeste, né? Houve uma tentativa no século XIX de José de Alencar de fazer uma arte que saísse um pouco desse eixo, mas ele, com José de Alencar, no caso, copiando, aliás, o que fez Honoré de Balzac, na França, fazer romances sobre todo o Brasil, mas Alencar não chegou a percorrer todo o país, não teve esse conhecimento que os modernistas fizeram. Opa, tudo bem? Deu uma explosão aqui, parece um barulho estranho. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Então, Mário de Andrade, por exemplo, um dos mentores e que participou da Semana de 22, cujo verso eu citei, ele era folclorista, ele era pesquisador e ele viajou o Brasil inteiro em missão folclórica, recolhendo manifestações populares, cantigas, ritos, enfim. Então, essa expansão da literatura e da arte para todo o Brasil vai desembocar nos anos 30. Os anos 20 terminam com o interessantíssimo Manifesto Antropofágico, escrito em 1928, publicado por Oswald de Andrade, que tinha lá o to be or not to be, that's the question, né, uma intertextualidade com Shakespeare, mas falava dessa arte brasileira e dizia que a arte, na verdade, ela passava por um processo de deglutição. Então, nós engolimos a arte estrangeira, a arte que recebemos, e quando engolimos, ela se mistura com o nosso bolo de ideias e ela é regurgitada. Eu sei que a imagem não é muito bonita, mas é essa mesmo. Quando ela é regurgitada, ela é, ao mesmo tempo, uma mistura das nossas referências, da nossa particularidade, com os elementos necessários universais. Essa é a síntese, assim como termina a década de 20, como começam os anos 30, quando vai surgir o nosso Graciliano Ramos. Graciliano Ramos ele está na segunda geração modernista, também chamada de neorrealismo, que foi uma explosão de autores regionais nos anos 30. Como eu costumo comparar, quando você tem a primeira linha de um carro, né, a primeira vez que um carro novo sai da fábrica, por mais inovador que ele seja, ele não sai perfeito. Você precisa aperfeiçoar esse carro com o uso, com as reclamações, até com eventuais problemas, aí você vai acrescentando itens de conforto e segurança e tal. Fazendo um paralelo, é mais ou menos isso que acontece. A primeira geração modernista, ela teve um grande mérito pelo rompimento da barreira, por provocar, por instigar, por cutucar. Mas não foram esses primeiros autores que consolidaram esse desenvolvimento, né? O desenvolvimento ele se consolida nas gerações seguintes, até porque esses autores nos anos 30, nos anos 40, já estavam alguns ali saindo de cena. Então, os anos 30 consolidaram o que os modernistas jogaram no ar. O Brasil é muito mais do que o Sul e o Sudeste. E começaram a surgir autores em várias regiões, mas, notadamente, no Nordeste surgiram grandes autores e no Sul também. O que esses autores começaram a trazer? A crítica social muito forte, posto que voltada àquela região de onde eles escreviam. Então, a crítica social, as mazelas do Nordeste, ou no caso do Graciliano, de Alagoas, a crítica social dentro da Bahia, para Jorge Amado, dentro do Ceará, para Raquel de Queiroz. Então, essas relações de classes de um Nordeste ainda coronelista, de uma exploração entre quem mandava e quem era mandado, começaram a pulular, começaram a se tornar muito claras ao longo dos anos 1930. No Nordeste, a relação rural-urbano, né? Então, nas fazendas, o autoritarismo dos fazendeiros em relação aos seus trabalhadores, a seca, a questão da necessidade do retiro, do fugir do extremo sertão, sem dinheiro, a extrema pobreza, a morte pela estrada, enfim. E no Sul, você não tinha essa questão das relações rurais e das relações urbanas no Nordeste de coronelismo, mas você tinha um chefe de família muito tradicional e opressor, que cerceava as liberdades das pessoas que estavam sob sua égide, sob seu comando. Quem eram os protagonistas da obra regionalista em geral? Eram pessoas que tinham problemas ligados ou ao meio ou à ordem social, ou como a gente vê no caso de Angústia, aos dois, né?
esse meio e essa ordem social eram impostos, seja pela família, seja pela condição monetária, seja por um trabalho enfadonho, e esses protagonistas não se adaptavam a isso ou não queriam se submeter a isso e rompiam essa bolha, né? Estouravam esse casulo, que é o que acontece, por exemplo, não só no Angústia, mas eu trago um exemplo de uma outra obra regional da qual eu sou fã, que é Capitães da Areia, do Jorge Amado. Você tem ali crianças que precisam vencer um abandono, eles viviam num trapiche em Salvador, e recorrendo a crimes e tal, infelizmente, nem todos conseguem, né? Mas quem já leu esse livro, eu também não vou dar spoiler de outro livro, porque a ideia aqui é falar da angústia. A linguagem desse neorrealismo, ela é coloquial, os autores adaptam a linguagem, a temática da obra, e até o regionalismo dos lugares onde eles estavam. Em termos de linguagem, a linguagem mais bem acabada regional, ela vem depois, ela vem com Guimarães Rosa, mas aí já é geração de 45, em que ele trabalha quase toda uma obra de neologismos, né? Cria neologismos, no caso dele, para falar ali do interior de Minas. Mas a linguagem do neorrealismo, dessa segunda geração regionalista, é bastante coloquial e tem muito a ver com a tônica da obra em si, né? Do que ela trata. Então, por exemplo, eles não se furtam, no caso do Capitães da Areia, ou no caso do próprio Angústia, em situações limites, a usar um palavrão, uma palavra de baixo calão, já não tinha mais aquela história. Já a literatura é uma coisa estética, bela, perfeita, que tem que falar de vaso grego, vaso chinês, e tal como Bilac, Alberto de Oliveira, lá nos Parnasianos. Não, a literatura tem que ser real. E a realidade, se a realidade é um soco na cara, então o soco tem que ir para a cara do leitor também, porque é essa a realidade que ele precisa ver, é a realidade que ele precisa conhecer. Claro que isso não foge também de um discurso ideológico, né? A maioria desses autores, eles tinham um alinhamento político mais à esquerda, porque você não tinha o pluripartidarismo que nós temos hoje. Então, por exemplo, na ditadura de Vargas, ou você era de direita e apoiava o Estado Novo, ou você era de esquerda. Alguns sofreram perseguições, o próprio Graciliano foi preso, o Jorge Amado foi perseguido, né? E isso tudo fez parte desse agito cultural desses autores que produziram, alguns menos, porque viveram pouco, e alguns produziram quase até os 90 anos, como é o caso de Jorge Amado. Bom, Carol, eu sou fã demais do Capitães da Areia. Gente, quem não leu, passando vestibular, quando vocês entrarem na faculdade, leiam, é uma obra maravilhosa. Então, vou falar um pouquinho dos autores da época, dos que eu chamei aqui de confrades literários do Graciliano Ramos, ou seja, os grandes autores regionalistas. Vejam que 4 deles vieram do Nordeste. Jorge Amado, da Bahia, que foi um dos que viveu muito. Jorge Amado viveu 90 anos, ele nasceu em 1911, morreu em 2001. Raquel de Queiroz veio do Ceará e, além de autora, de nordestina, mulher, foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Ocultar a aba, aparece para vocês, desculpa. Foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, a partir de 1977. Da Paraíba veio Zé Lins do Rego e o Graciliano veio de Alagoas. Então, você tem esse grande quarteto aí no Nordeste. E no Rio Grande do Sul veio Érico Veríssimo, que falava justamente dessas relações de patriarcalismo, de alguns tabus sociais e tal. A Unicamp pediu, até uns 2 anos atrás, Caminhos Cruzados. Eu não sei se algum de vocês chegou a ler esse livro, também vale a pena. Graciliano era o mais velho dos 4, ele nasceu ainda na última década do século XIX, nasceu em 1892, e só não viveu menos que o José Lins do Rego. José Lins do Rego viveu 57 anos, Graciliano 60. Morreu por uma consequência da própria vida, que foi o cigarro. Ele fumava demais e morreu de câncer de pulmão. Ele teve uma história bastante interessante, porque ele chegou a ser prefeito na sua cidade, no interior de Alagoas, cidade chamada Palmeira dos Índios, mas abandonou a prefeitura quando se casou e foi morar em Maceió. Durante a intentona comunista, que foi a suposta tentativa de derrubar o governo Vargas, ele foi solto, ele foi preso, aliás, por se ligar, né, aos comunistas, e depois de solto foi viver no Rio de Janeiro com a família. Na prisão, ele escreveu o único livro autobiográfico dele, chamado Memórias do Cárcere, mas no restante da obra ele trabalha com as misérias do Nordeste, com uma problemática, ele tenta falar da problemática ampla que acontecia ali. Eu destaco 2 livros. Primeiro, eu destaco Vidas Secas, que é o que estava até 2 anos atrás na lista da FUDEST,
que é um livro narrado em terceira pessoa, o único dele, em que você tem ali Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, e a cachorra-baleia, no qual, aliás, interessantemente, dizem os analistas literários que a protagonista era a cachorra, porque era a que tinha traços mais humanos, e cuja morte dá bastante pena. Quem leu Vidas Secas, quem leu Vidas Secas e chorou com a morte da baleia, por favor, comente, eu sou um desses casos. E o Angústia, que é o livro mais experimental do Graciliano, porque é um livro que rompe não só com alguns temas que eram tabus da época e que ele trata, mas ele rompe com a ordem narrativa, né? Angústia é um livro que, se você pensar no plano de uma linearidade, é completamente desorganizado, porque o que ele não tem é linearidade. Cabe a nós pegar os caquinhos, né? Para mim, Angústia é essa imagem, é um vaso que você jogou no chão, quebrou 2 ou 3 vasos, misturou tudo, e você que tem que pegar aqueles caquinhos para compor algo. Foi um livro publicado em 1936, e um livro que voltou agora a ser lido por conta da FUDEST, depois de mais de uma década de Vidas Secas, volta o Angústia, que é, agora sim, o nosso objeto de análise. Bom, eu vou dividir a análise da obra em várias partes. Em primeiro lugar, eu vou conversar com vocês a respeito dos personagens principais e secundários, dos 3 momentos em que a narrativa ocorre, e vou explicar como tudo isso se mistura. Se alguém tiver alguma pergunta... Angústia eu só entendi no final, eu também. Também só entendi no final. O Wendel, você coloca no Vidas Secas, ele resolveu matar bem o cachorro, mas a morte da baleia foi também um ato de humanidade, porque o sofrimento dela era o mais desesperador ali, né, por conta dos seus traços humanos. Não que o sofrimento dele e dos filhos não fosse, mas, enfim, complicado. Angústia você só entende no final mesmo, porque o final, na verdade, ele está no começo, né? Então, quando você lê o final, você faz a conexão das partes. Você não consegue fazer essa conexão se você não lê até o final. É uma leitura, eu diria, difícil, não pelo livro em si, porque a prosa do Graciliano é muito boa de ler, ele escreve bem, não é um vocabulário difícil, é um vocabulário muito tranquilo, mas é um livro difícil porque ele faz jus ao nome, é uma leitura incômoda, é uma leitura em que você fica angustiado junto com o personagem, com o narrador, que é o Luiz da Silva. Muito bem, vamos lá. Personagens, eu vou começar com o protagonista e o antagonista. O protagonista é o Luiz da Silva, é o narrador-personagem. Em sendo um narrador-personagem, nós temos um dado interessante. A verossimilhança da narrativa, ela não é total, porque a verossimilhança da narrativa está ao sabor deste narrador-personagem. Diferente de quando a gente tem, por exemplo, um narrador onisciente, né? Quando você tem Vidas Secas, o narrador de Vidas Secas é onisciente, por quê? Porque ele não participa da história e ele sabe exatamente o que se passa com cada personagem. Então, é uma narração, digamos assim, mais isenta das emoções da vivência. Estão me ouvindo? Em Angústia, o narrador é personagem. Então, o que ele conta, vocês têm que tomar cuidado, porque o narrador-personagem não conta exatamente a verdade, ele conta a verdade segundo ele. A verdade que ele viveu, a verdade como ele entendeu. Tanto é o narrador-personagem, nem tanto, o prova, né, maior de que o narrador-personagem nem sempre é confiável, é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Esse livro tem 120 anos e a gente até hoje não sabe se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, porque o Machado de Assis conseguiu enredar pela voz do Bentinho uma teia tão bem enredada que, dada por um lado a imaginação do Bentinho e por outro o poder de sedução da Capitu, a gente fica com uma grande interrogação na cabeça. Então, o narrador-personagem de Angústia, ele é desesperador, mas é o desespero dele, Luiz da Silva, que aparece. Talvez os fatos tenham sido mais desesperadores, talvez menos, mas a gente tem uma visão que é parcial. Ele vem do interior de Alagoas, de uma família decadente, de uma família que teve escravos, mas que já estava com bem pouco dinheiro, se muda para Maceió. Em Maceió, ele chega a dormir em banco, ele pede esmola, ele vai morar numa pensão, ele se torna um redator de um jornal, mas é um redator medíocre, que obedece às ordens, né, dos seus chefes. Ele vende poemas e textos por encomenda, ele faz por encomenda para poder ganhar um troco. E o presente da narrativa é numa casa na Rua das Macenas, uma casa alugada, mal conservada, suja,
com mobília velha, e ele vive com uma empregada chamada Vitória, que é uma senhora de mais ou menos 50 anos, que é meio doida, né? Vitória tem a mania de enterrar economias no quintal, mas a gente vai ver que essas economias enterradas pela Vitória, em determinado momento, quase salvam aí o Luiz da Silva. A casa vizinha era habitada por uma idosa que morre, chega uma nova família, um casal com uma filha, o seu Ramalho, a dona Adélia Marina, e a Marina pela qual ele se apaixona. Mas ele se apaixona de uma maneira um pouco violenta e os sentimentos são opostos, né? Ali você tem um jogo de amor e ódio, de amor e raiva, amor e revolta, de tesão, tudo isso muito misturado. Não é bem claro o sentimento que ele tem pela Marina, e isso ao longo de toda a obra, desde que ela aparece. A Marina deixa o Luiz para ficar com um homem mais rico, que é o Julião Tavares. Quando eu digo mais rico, eu não estou dizendo cheio da grana, estou dizendo com mais posses, ou seja, seria o Julião Tavares uma burguesia, uma classe média, mas para quem estava na merda era melhor o Julião Tavares em termos de dinheiro do que o Luiz da Silva. E o Julião Tavares é bem filho da puta e abandona a Marina grávida, né? Esse abandono dela grávida deixa o Luiz da Silva, que já odiava o jeito empolado, nojento, metido do Julião Tavares, com mais raiva ainda, e alimenta nele um desejo muito grande de vingança que se consuma ao fim da obra. O Julião Tavares, que é o antagonista, é um antípoda, porque ele é exatamente o oposto do Luiz da Silva, né? Até em termos ideológicos, porque o Luiz da Silva é pobre, trabalhador, é mais alinhado à esquerda, e o Julião Tavares é o exemplo da burguesia. Ele é herdeiro de uma empresa de secos e molhados, seria um armazém, né, hoje, vamos dizer assim, um mercado, que é a Tavares e Companhia. Ele é herdeiro da Tavares e Companhia, que ficava lá em Maceió, e ele tem uma situação econômica confortável. Ele é o médio burguês que ostenta um certo fanismo, um certo patriotismo, condenado pelo Luiz da Silva. Vejam, ele não condena o patriotismo em si, mas ele condena o patriotismo que aparece no Julião Tavares, né, que é um patriotismo falso. Ele ostenta alguma erudição, mas também, na visão do Luiz da Silva, não plena. Sabe aquele cara que arrota conhecimento lendo rodapé de livro? Mais ou menos isso. Mas ele faz essa erudição, esse fanismo apenas por aparências sociais, né? Ele quer aparecer, ele quer estar em voga. Ele parece educado, mas as conversas dele são rebuscadas inutilmente. Elas impressionam as pessoas com menos conhecimento, as pessoas menos eruditas, mas ao Luiz da Silva dão bastante raiva, porque ele saca ali a picaretagem. Nas palavras do próprio Luiz, Tavares julgava-se superior aos outros homens porque tinha deflorado várias meninas pobres, exatamente como a Marina e como uma outra que até nem aparece o nome, mas que é a última que ele deflora, que ele vai e come a menina antes de ter o destino que nós vamos falar já já. Bom, personagens agora do passado distante. Então, protagonista e antagonista, claro aqui. Sim. Agora eu vou trabalhar com 3 eixos temporais, porque o Angústia a obra se passa com a fluência, com a mistura de 3 eixos. Passado distante da infância e da adolescência do Luiz da Silva, um passado mais próximo, que é quando ele chega a Maceió e vai viver no pensionato, e o presente. Passado distante, ele tem o avô, chamado Trajano, que é um fazendeiro decadente, que vai perdendo dinheiro, consciência e memória, mas ainda se acha senhor, superior, dono, ele acha que tem o poder e a glória das terras. Ele já está meio caduco, meio gagá. Ele é casado com a Sinha Germana, que é a avó, que é a ideia da mulher submissa, a mulher tradicional, a mulher que nunca se deitou com outro homem que não o próprio marido. E até ele coloca, assim, a Germana só tinha conhecido um homem, dormia no couro de boi com o velho Trajano, e se dormisse de outra forma não dava certo. É interessante porque o livro ele traz uma contradição, e uma contradição para o Luiz da Silva, que ao mesmo tempo que ele acha louvável o modelo da avó, ele acha desnecessário. Então, existe essa oscilação entre a mulher submissa e a mulher, digamos, dona do seu próprio nariz, e que o incomoda bastante. Ele tinha um pai, que era o Camilo, mas um pai que era meio vagabundo, que passava o dia na rede, não gostava nem de cuidar do avô doente, nem de cuidar do filho, e ele sente falta disso. Existe uma reclamação que perpassa todo o livro da falta de afeto familiar, que, na verdade, o Luiz é um cara que tem que se virar sozinho o tempo inteiro. Tem o mestre Domingos, que é um ex-escravo, que depois de livre conseguiu ter ali um próprio negócio.
E a muqueca, que existe ali um animal que era, na infância, a figura mais próxima do Luiz, que andava com um rosário de sabugos, de milho queimados ao pescoço, porque achavam que isso era uma superstição para curar doenças. Enfim, este é o passado dele, que volta, mas não em todas as figuras. As figuras que mais voltam são as do avô, da avó e do pai, mas mais a do avô, que ficou mais marcada pela questão do homem tradicional, e que não à toa é uma crítica metafórica à falência do modelo republicano antigo. Né? O avô era ainda o eco do império, mas da República Velha, ainda que trazia a ideia de escravos, quer dizer, era mistura de tudo que era antigo e que estava decadente, e que essa figura do seu Trajano critica. Bom, aí ele sai e chega jovem a Maceió, vai morar no pensionato de uma senhora chamada Aurora. E aí você tem o que a gente chama de passado recente, que é quando ele começou a viver na cidade. Nós temos a dona Aurora, que era proprietária da pensão, que tinha um sobrenome inglês, pensão onde foi o lugar que Luiz viveu quando chegou a Maceió. Ela era bem pão dura, ela servia comida, mas ela não gostava de quem comia muito, não gostava de quem não pagava. O Luiz tenta um flerte, ele tenta alguma coisa com a neta da dona Aurora, levando a dona Aurora e a neta ao cinema, mas é um grande desastre, ele fica muito puto depois, porque ele acha que gastou dinheiro à toa, tenta pôr a mão nas pernas da menina e acha ela fria, frívola, enfim, não curte muito a ideia. Você tem o Dagoberto, que é um estudante de medicina que vivia na pensão e que incomoda muito o Luiz, antes da existência, claro, do Julião Tavares, porque o Dagoberto se achava entendedor de política, comentava de discursos, falava de medicina, enfim. Tanto é que, quando mais velho, já no presente, o Luiz imagina o Dagoberto como um médico, mas sabe aquele médico bem-sucedido, mas também família tradicional, médico no interior, velho, gordo, com família, aquela vida sem graça, aquela vida lá, né? E você tinha o Macedo, e a figura do Macedo é interessante, apesar de aparecer pouco, porque, como eu disse para vocês, o Luiz escrevia textos e vendia quando ele estava sem grana. O Macedo compra um soneto, escrito pelo Luiz, para dar para uma mulher de quem ele, Macedo, gostava, e isso deu ao Luiz uma certa esperança de tipo, olha, quem sabe até eu possa ser um escritor, né? E a questão do escritor volta bem mais para frente, depois do que acontece com o Julião Tavares. Agora, os personagens do presente, os personagens que estão no tempo narrativo, mas esse tempo narrativo é frequentemente entrecortado. Mas a narrativa do presente tem esse pequeno grupo aqui. Tem a Marina, que é essa nova vizinha por quem Luiz se apaixona. Ela é uma moça de caráter duvidoso, por quê? Porque apesar de ser uma moça ainda virgem, quando eles se conhecem, ela não é uma moça muito esperta, o pai acha que ela é burra, que ela não serve para nada, e ela é fútil, né? A Marina é dada a luxos, a frivolidades, ou seja, ela quer dinheiro, ela quer andar bem vestida, ela quer perfume, ela quer maquiagem, o pai diz que ela só sabe se pintar, e por isso que ela se deixa seduzir pelo Julião Tavares, porque ele tinha esse dinheiro e podia dar um luxo muito maior do que o Luiz, mas o Julião Tavares abandona a Marina grávida. Ela tem os pais, a dona Adélia e o seu Ramalho, a mãe é condescendente com o comportamento da filha até que ela engravida, isso é importante de dizer, condescendente até que a Marina fica grávida, porque aí a mãe se finge de boa puritana cristã, Deus me livre, e o pai, um homem mais calado, mais sério, que sabe muito bem o material que ele tem em casa e fala com todas as letras, inclusive para o Luiz, que a filha não vale nada. Temos a Vitória, que é empregada do Luiz, com mais ou menos 50 anos, que ele diz que é uma velha meio louca, que tem um papagaio que ela fica ensinando a falar e ele não fala, e que enterra dinheiro no quintal. Dinheiro esse que ela acha nas coisas do patrão, né, meio que você não fica... fica uma oscilação entre um dinheiro que era dela e uma rapinagem, mas esse dinheiro rapinado, roubado, de qualquer maneira, ele volta. Temos a Dona Rosália, que ela é uma mulher da qual o Luiz não gosta, porque ela é uma mulher, digamos assim, não vou dizer libertina, mas mais afeita ao sexo para que se ouvisse, quer dizer, ele sabia o que estava acontecendo. Ela é a vizinha da casa esquerda, o marido dela viaja, fica muito tempo fora. E quando a Dona Rosália, a empregada dela, quando esse marido chega, eles ficam juntos. A Dona Rosália e a Dona Mercedes são duas mulheres que ele não curte muito, porque elas têm uma certa liberdade com os maridos, mas o problema da Dona Rosália
é muito mais a criada dela, Antônia, que o Luís diz que era uma mulher com grande necessidade de macho. Aliás, ele não poupa a crítica à libido feminina. Ela não vou dizer censurada, mas ela é queixada ao longo de todo o livro, porque, como eu disse, você tem esse impasse entre a mulher tradicional, que era a figura representada pela avó, e a mulher com liberdade sexual, com liberdade de escolha, que ele critica. Então, esse traço do machismo é bem presente nele. Você tem o lobisomem, que é um homem cujo nome não se apresenta, mas é interessante porque ele liga tudo que parece que se aproxima de mulher a sexo e a indecência, tanto é que Luís acha que o lobisomem mantém incesto, com relação incestuosa, que ele come as 3 filhas dele. Ele imagina isso, ele supõe. Aliás, a imaginação do Luís, ela permeia muito a obra, e você tem que ler o Angústia com muito cuidado para saber onde é fato, onde é imaginação. E aí você tem a Dona Mercedes, que é uma vizinha mais velha, uma espanhola. A Marina gosta da Dona Mercedes, porque a Mercedes também é ligada a perfumes, a sedas, enfim, ela se arruma, e ela mantém relacionamento secreto com um homem que chega na sua casa sempre tarde da noite, e ali fica um tempo e depois vai embora. E o Luís, que às vezes passa a noite acordado, descobre que eles estão fazendo sexo. Bom, percebe, né? Então, isso de perceber o sexo dos outros o incomoda muito. Principalmente no caso da Dona Mercedes, porque não era um casal constituído, né? Era um homem que era ali um amante. E temos aí mais 4 personagens que têm importância menor, mas que têm, principalmente o seu Ivo, um papel de relevância. O seu Gouveia é o dono da casa, onde o Luís vive, na casa alugada. Luís está sempre devendo aluguel e acha um horror os bilhetes de cobrança do seu Gouveia, que são cheios de erros. O Luís parece muito zeloso pelo português como redator de jornal. Ele tem o Moisés e o Pimentel, 2 amigos que frequentam aí a casa dele, que vira e mexe aparecem. O Moisés é importante para o enredo, porque ele é sobrinho de um judeu que tem uma loja de tecidos, loja da qual o Luís compra o enxoval para o que seria o casamento dele com a Marina. Segundo o Pimentel, é com quem o Luís conversa mais amenidades. E temos o seu Ivo, que é um personagem morador de rua, que o Luís chama de vagabundo, de desocupado, mas, mais uma vez, temos aí a oscilação, porque, ao mesmo tempo em que ele chama o seu Ivo de vagabundo, desocupado, manda ele para a puta que pariu, literalmente, ele tem pena. Então, ele reclama do seu Ivo, mas sempre que o seu Ivo aparece à casa dele, faminto e meio bêbado, ele pede para a Vitória lhe dar comida, ele não consegue deixar o homem sem comer. Então, você tem essa oscilação entre ódio e compaixão que é bem complicada, né? Compaixão e desprezo. E o seu Ivo dá a Luís o objeto que decide o desfecho da obra. A gente já vai ver qual é. Rosângela, obrigado. Que bom que você veio hoje também. Muito bem, vamos falar um pouco sobre a narrativa em si, aspectos da obra, depois alguns temas transversais, e aí eu selecionei passagens. Estou de olho na hora, acho que vai dar tempo. Vou tentar parar uns 10 minutos antes para perguntas, vamos ver se vai ser possível. Então, quais são os aspectos importantes da narrativa? Deixa eu só dar um gole aqui na minha vodka. Brincadeira, tá, gente? É água. Aspectos importantes. Agora é o carro da pamonha que está chegando, ainda bem que eu estou de fome. Fome também. Porque essa hora, depois do almoço, pamonha, curau, milho verde cozido, meu Deus do céu, adoro pamonha. Primeira coisa, vamos falar do enredo. Não pé de cana, não. É cana da Rússia, né? Vodka, aqui, deste lado de... Não sou muito da cachaça. A caipirinha gosto mais com vodka mesmo. Se bem que uma cachaçinha curtida no Cambuci tem seu valor. Em relação ao enredo de Angústia, o que eu chamo de enredo caudaloso. Você tem, como eu disse, uma implosão da ordem temporal, né? Da ordem linear, da ordem cronológica. Como ele é narrado em primeira pessoa, ele parece, aparentemente, um livro muito desorganizado, porque os dados de consciência do Luís permeiam a obra inteira. Ou seja, eu tenho um chamado fluxo contínuo de consciência. E como a vida dele é muito incômoda, ele sofre tormentos desde a infância até o momento em que o livro termina, quando ele tem 35 anos, ele mistura a falta de carinho da família, ele mistura a falta de amigos, ele mistura a exploração que ele sofria no trabalho, a mulher que o abandonou, com quem ele tentou ter um relacionamento estável, o rival que ele acaba matando ao final. Então, tudo isso está sempre junto, né?
você tem um amálgama, então você precisa separar isso para conseguir entender o livro. Os fatos são apresentados de modo alinear. O que é o modo narrativo alinear? É aquele que não respeita a ordem cronológica. Rafael, você diz, não entendi a relação de cada personagem com o principal. Você vai entender quando eu for mostrando partes da obra. Tá? Eu estou fazendo uma apresentação primeiro de personagens e obra, e aí depois com as citações das partes você vai entender a importância de cada um. Então, voltando aqui, ele tem o modo narrativo alinear, que é aquele que não segue uma ordem cronológica, então os fatos vêm e vão, e ele usa alguns recursos, ele usa 3 recursos narrativos muito interessantes, importantes para o entendimento da obra, para essa sobreposição de memórias, quer dizer, ele vai misturar a memória mais recente, de quando ele era uma criança, de quando ele perde o pai no início da adolescência, até a memória de minutos atrás. Então, o primeiro recurso é o corte. O que é o corte? É quando você simplesmente interrompe a linha narrativa, não necessariamente para ir ou voltar no tempo, mas para fazer um comentário, para comentar sobre um objeto que você tem na mão, para comentar sobre uma pessoa. Então, ele está falando do Julião Tavares, de repente ele corta e ele lembra, ele fala de uma puta que ele viu na rua. Ou então ele está falando dessa prostituta, ele corta e ele vai para a Marina. Então, ele vai fazendo essa colcha de retalhos. Outros 2 recursos interessantes que aparecem aqui são os recuos, que é quando ele volta, né, quando ele vai cometer uma ação, então quando ele vai matar o Julião Tavares enforcado, antes do enforcamento em si, ele avança no desejo e volta, e lembra de alguma coisa, avança e volta, e cada vez que ele volta, ele fica com mais ódio. Então o recuo, ele é um recurso de volta a um tempo imediatamente anterior para justificar o presente, para alimentar esse ódio, essa força do ódio que acaba desembocando no enforcamento. E você tem os flashbacks. O flashback é a narrativa da memória. Imagina assim, para vocês entenderem o que é um flashback, vamos pegar uma cena de novela. Aquela cena clássica de drama mexicano. A mulher acaba de se separar do namorado, e aí ela está sentada em casa chorando. Aí sabe quando a tela fica preta e branca? Aí vem lá os 2 se beijando, falando, trocando carícias. Isso é o flashback. É quando a memória entra em cena e ela toma o papel da narrativa presente. E isso é muito frequente no Angústia, essa narrativa da memória. Essa narrativa da memória é interessante também porque o mesmo fato, ele volta, ele aparece várias vezes ao longo do fluxo do livro, ao longo do fluxo memorial. Só que cada vez tem um detalhe, cada vez ele acrescenta uma impressão ou muda a impressão, dependendo da relação que ele faz com o tempo presente. Então, hora ele fala do pai com saudade, hora ele fala do mesmo pai, da morte do mesmo pai com ódio, hora ele fala da Marina com pena, hora ele fala com desprezo. O único personagem contra o qual ele mantém um sentimento, digamos assim, fixo, Julião Tavares, que ele odeia do começo ao fim. Guilherme Orita pergunta, professor, isso de colocar o final no início também é digressão? Na verdade, isso é uma técnica narrativa que a gente chama de alinear. A digressão é quando você vai abrindo parênteses e relacionando coisas. Isso é uma digressão, a digressão é presente no livro. Mas ele começar pelo final não é em si uma digressão, como é que eu posso dizer? Pelo fato das relações. A digressão é presente o livro inteiro. Ela aparece desde ele começar fora de ordem até o término, quando ele vai ligando fatos do presente a fatos do passado. Ele vai abrindo parênteses e criando, assim, uma teia de relações possíveis. Por que tantas obras fazem isso, Rafael? Estratégia narrativa talvez um pouco mais verossímil. Como disse a Carolina, a nossa mente funciona desse jeito. Nós não trabalhamos tão cronologicamente, tão linearmente assim. Mas é importante vocês saberem que a primeira obra a, digamos, chutar a porta da linearidade aqui no Brasil veio do senhor Machado de Assis. Quando ele faz Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele foi primeiro tido como louco, como insano. Os críticos literários da época odiaram, porque, primeiro, Machado de Assis começa com um morto que escreve, e ele diz no começo, eu preciso dizer que eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor, eu não sou um cara que era escritor e morreu, eu sou um morto que decidiu escrever. E ele começa narrando o próprio enterro. Expirei às 3h do dia, não lembro, lá de 1869, na minha chácara em Catumbi, tinha 64 anos, rijos e prósperos e tal. Então, essa mudança, né, desde o realismo, você tem essa quebra da ordem que se torna mais presente à medida que a literatura avança, no modernismo e na contemporaneidade. Se você pegar vários autores atuais, você tem essa quebra de ordem.
e faz a gente entender melhor a história do narrador. No caso de Angústia, sim, né, porque ele começa pelo fim, ele começa depois do Julião Tavares já morto e ele tentando retomar a vida aparentemente normal, já que ele não foi descoberto pelo crime que cometeu. Bom, eu vou falar de 3 temas transversais da obra que são importantes e que eu acredito que podem ser solicitados de vocês nos vestibulares, em perguntas ou até na redação. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa é a crítica à burguesia. Mas é uma crítica interessante porque, ao mesmo tempo que o Luiz odeia o burguês, cuja figura é personificada pelo Julião Tavares, ele tem, em alguns momentos, o desejo de ser um deles para ter dinheiro e conseguir bancar a Marina e ter um relacionamento estável, e ter a tradição. Ao mesmo tempo que ele odeia a tradição, ele quer uma vida tradicional, e esse é um conflito permanente da obra, permanente da vida do Luiz da Silva. Ele é um escritor e jornalista por encomenda, como eu já expliquei para vocês, e o Julião Tavares é aquele sujeito que vive do dinheiro da família, se faz de ufanista, se faz de patriota. Na visão do Luiz, é um cara que, na verdade, arrota um poder que ele não tem. Primeiro, porque o poder é da família dele, não é ele o dono do negócio, né? Segundo, porque ele tem conhecimento muito mínimo, quer dizer, o fato de ele ter dinheiro dá mais prestígio e de arrotar um certo conhecimento, como eu disse agora há pouco, de rodapé de livro. O Luiz odeia o Julião Tavares? Odeia. Odeia o Julião Tavares porque o Julião Tavares rouba dele a mulher com quem ele pensou em ter um relacionamento estável, que foi a Marina. Por outro lado, ele se inveja pela condição do Julião. Por quê? Porque o Julião podia ter a mulher que ele quisesse na visão do Luiz. Mesmo que ele deflorasse mulheres pobres, ele tinha como bancar ali a presença dele por algum momento. E é exatamente o que acontece com a Marina. A Marina se deixa seduzir pelo Julião Tavares porque ela tem interesse no que ele pode trazer em termos monetários para ela. Portanto, ele tem o ódio e a inveja ao mesmo tempo, mas principalmente o ódio por ele ter tomado a Marina, por ele ter tirado do Luiz da Silva a única mulher com quem ele pensou, como eu disse, ter um relacionamento. Isso leva o desejo de vingança. Aí nós temos a questão do machismo e da misoginia, né? O desrespeito à figura feminina e a questão de não aceitar a mulher com uma posição de protagonismo social. Eu tirei isso de um artigo, depois eu apresento o nome para vocês, é um artigo que fala de machismo, misoginia e angústia, publicado pela Revista Literária da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Então, eu trouxe alguns trechos para vocês e quero que a gente possa comentar. O Julião Tavares pode ser considerado um personagem tipo? Olha, Rafael, ele tem muitos traços individuais, né? A diferença do Julião Tavares para o personagem tipo é que o personagem tipo não tem exploradas exatamente as características individuais. Ele tem explorado as características gerais que fazem dele um como tantos outros. Julião Tavares é uma soma dessas características? Sim, mas ele é um personagem particular. Não dá para dizer que Angústia é um romance que trabalha com personagens tipo. Aqui ele chama o protagonista de herói por mera convenção literária, mas não é um herói porque tem heroísmo, tá? É um herói porque é o protagonista da história. O herói espera das vizinhas o padrão de mulheres restritas ao ambiente fechado do lar. Veja as críticas à dona Mercedes, que não tem um marido, tem um amante. Veja as críticas a Antônia, que é a criada da vizinha da dona Rosália, que ele diz que tem necessidade de macho. Por quê? Ele espera dessas mulheres o mesmo comportamento da avó, que, segundo o próprio, doente ou com saúde, quisesse ou não quisesse, estava pronta, livre de desejos, tranquila para o rápido amor dos brutos. Ou seja, a avó que obedecia cegamente ao avô e aceitava de maneira conformada a vida do marido, inclusive sexual, fora do casamento, já que ele tinha relacionamento com escravas e ex-escravas. Essa figura patriarcal do avô, ela é relevante porque ela é a referência. O pai em si, o Camilo, por ele não dedicar afeto ao Luiz, ele não é alguém que é tão representativo referencialmente. Ele lembra do pai muito mais morto do que vivo. Agora, a lembrança viva, ela vem do avô. Oi? Que susto. A lembrança viva, ela vem do avô. Carolina, um personagem estereotipado? Eu diria que é um personagem que cumpre estereótipos da época, estereótipos femininos, que trabalha conforme os estereótipos femininos, não ele em si um estereótipo, mas ele lida com eles. Ele é um personagem tradicional, era o tipo de homem burguês que você encontrava naquele tempo,
mas personificando várias, como eu disse, ele não é um personagem tipo, como a gente entende personagem tipo, personagem geral, porque ele personifica características de modo particular. Nos mergulhos ao passado distante, a figura do avô é relevante porque ele contrapõe a Quitéria, que era uma que trabalhava, né, na casa, que era negra e livre, então veja, ser mulher, ser negra e ser livre para ele não combinava, com a Germana, e acha que a Germana é ideal, a avó, mas mesmo assim ele não justifica isso, quer dizer, ele acha que a avó é ideal porque ele viu aquilo, porque era uma referência, mas ao mesmo tempo isso está num embate, isso está numa luta constante, porque ele também não concorda com isso, ele não concorda com essa submissão. Tanto a dona Rosália, quanto a dona Mercedes, quanto a Antônia, que é a empregada da dona Rosália, são transgressoras do mundo patriarcal. A dona Rosália é casada, passa tempo sem ver o esposo, quando ele chega, é lógico, né, como todo casal distante muito tempo, eles vão transar. E isso, para o Luiz, essa coisa da libido, porque nele também era reprimida, né, dá para pensar psicanaliticamente em Luiz da Silva como um cara com uma super libido reprimida, porque ele nunca conseguiu possuir uma mulher para chamar de dele. A única mulher com quem ele tem sexo efetivamente no livro é uma prostituta. Então essa libido reprimida dele faz com que qualquer barulho, qualquer coisa que envolva uma mulher, ele ache que é sexo, né? Ele diz, por exemplo, que quando o marido da dona Rosália chega e ele ouve barulhos, ele ouve gemidos e gritos prazerosos, ele imagina um monte de órgão sexual solto voando no quarto. Vejam lá. Dentro dessa mesma ótica, a dona Mercedes também era criticável porque o relacionamento dela não era padrão, ela não era casada, né? Por isso que ele diz, o relacionamento oscila entre o interior e o exterior e instala-se nos espaços arruados. O que é o espaço arruado? É o espaço que não é a rua, eles não estão transando no meio da rua, mas não é dentro da casa porque o som escapa. Então é um espaço entre a rua e a casa e se torna meio que um espaço comum, um espaço perceptível, e por isso que ele o condena. Ela não é uma mulher com vida privada, mas também não é uma mulher com vida pública, mas o fato de não ser casada leva ele a associar a relação dela como uma transgressão, porque, dada a sociedade patriarcal em que ele vivia, a mulher só podia se relacionar com um homem se fosse casada. Temos também um outro tema transversal importante aqui, que é a prostituição. Ele reconhece a prostituição, aliás, ele tem muito mais um sentimento de dignidade com a prostituição do que de desprezo, embora os dois mexam com ele, né? Ele tem desprezo porque ele sabe que não vai haver ali uma relação estável, é o sexo pelo sexo, é o desejo, que ele nutre, ao qual, né, o desejo pelo desejo, ao qual ele nutre, contra o qual ele nutre certa repugnância, inclusive criticando as pessoas próximas, mas, por outro lado, ele tem muita pena de uma prostituta que ele encontra na chamada Rua da Lama, que é uma zona de meretriz em Maceió, tanto é que ele sequer transa com ela, mas ele paga. Então, vejam lá, o contato com prostitutas não se dá de maneira tranquila. O comércio do corpo lhe causa atração e repugnância. Atração por quê? Porque se ele tem essa libido reprimida e não tem uma mulher, ele vai transar com as putas. Por outro lado, ele vê nesse sexo pelo sexo uma sujeira, uma indecência, e a indecência que a criação patriarcal grita na orelha dele, é esse eco. Nutrindo respeito a essas mulheres, porque, ao mesmo tempo, estão disponíveis dentro dessa ordem patriarcal como a outra. Era normal, infelizmente era, né, normal, a questão de homens casados procurarem prostitutas. Então, tinha a função da esposa e a função da puta. Ao ir para o quarto de uma prostituta esquálida, que é essa prostituta da Rua da Lama, magra, doente, faminta, ele paga o que ela queria, não transa com ela e fica muito bravo quando ela fala, não, mas você já me pagou o jantar, a gente não fez nada. Então, na verdade, o que acontece é assim, a prostituição feminina é uma atividade como qualquer outra, ok, mas ela tem que existir no espaço determinado da rua. Então, a puta é aquela que o homem procura quando ele quer sexo fora de casa. O fato de uma mulher não casada ter relações dentro de casa faz com que essa mulher seja, para ele, comparada a uma puta. A puta é aquela com quem o homem vai se provar viril, bem no machismo tradicionalista. Outro tema muito atual, o último dos temas transversais, é o aborto. Vejam como Graciliano Ramos foi forte em enfrentar isso. Se hoje o aborto ainda é um tabu,
imagine nos anos 30, mas acontece um aborto no livro. Quando a Marina engravida do Julião Tavares, ele abandona, ele vai embora, a Marina não quer ter o filho, ela não quer assumir o filho, até porque a mãe se faz de pobre, coitada, oh, meu Deus do céu, minha filha é uma moça direita, vai ter um filho fora do casamento, a Marina fica puta com a mãe, depois eu mostro isso, mas ela recorre, na verdade, é uma mulher que se apresenta como parteira, mas é quem realiza um aborto clandestino. Essa mulher se chama Dona Albertina, que é descrita no livro como parteira diplomada, e ela procura Dona Albertina para abortar o filho que ela esperava do Julião Tavares. O Luiz, sabendo do aborto, ele oscila por um lado entre o pecado contra Deus, né, o pecado pela morte de uma vida, e o alívio. Alívio pela Marina? Não necessariamente alívio pela Marina. Alívio porque seria o filho do Julião Tavares. Quer dizer, ele não conseguiu, como homem, ser viril e engravidar a Marina. E o outro fez, então é melhor que essa criança não venha ao mundo. E aí eu trouxe duas citações que mostram a questão do pecado e do alívio. Primeiro, do pecado, que demora. Dona Albertina não acabaria aquela operação para restabelecer as regras. Dona Albertina era terrivelmente criminosa. Aí ele acreditava que, por fazer aborto, dentro da moral religiosa cristã tradicional, Dona Albertina seria uma espécie de agente da morte. E, por outro lado, o filho de Julião Tavares não viria ao mundo penar, cantar na escola o hino do Ipiranga, mover-se no exercício militar, curtir fome nos bancos dos jardins, amolar-se nas repartições, adular nos jornais do governo. E a família de seu Ramalho nada sofreria. Pensando bem, Dona Albertina tentara apenas contra Deus e contra a pátria. Esse contra Deus, que é motivo de ira, de repente vira um motivo de apenas. Por isso que eu disse que o flashback aí é confuso. Em um momento o aborto é pecaminoso, no outro ele foi necessário. E veja que interessante, esse ódio ao Julião Tavares se personifica num suposto filho. Ele não queria que o filho do Julião Tavares nascesse porque ele seria de direita, ufanista, militarista, como era o pai. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca o curtir fome em bancos de jardins e amolar-se nas repartições como se o filho fosse dele. Porque foi ele, Luiz da Silva, que passou fome. Era ele que sofria nas repartições. Era ele, Luiz, que era obrigado a puxar o saco do governo em jornal. Então, ele mistura os próprios sentimentos dele com o ódio do Julião Tavares, mas meio que fala, bom, tudo bem, melhor ter abortado. E aí ele encontra a Marina na rua, logo depois disso, quando ela sai, né, da casa da Dona Albertina, e vejam como ele é inclemente com a Marina. Ele encontra a Marina e pela primeira vez em que ele fala, levante a cabeça, deixa de inocência. Aqueles modos pudicos, aqueles movimentos quase imperceptíveis das pálpebras roxas que velavam os olhos inúteis irritavam-me. Um jeitinho de suposta boa moça da Marina. Tirei-lhe a cara com raiva. Puta! Dizia-lhe o insulto. E ele repete várias vezes no livro. Puta, 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 em várias sequências. Dizia-lhe o insulto, mas estava cheio de piedade. Não sentia cólera, ou seja, raiva. A cólera é a ira. O que sentia era desgosto. Enfim, tudo se acabou, não é? Perguntei. O filho morreu. Boa solução. Puta. Merecia estar na cadeia. Resmunguei, sentindo uma necessidade urgente de justiça. Veja. Vocês ainda me ouvem? Estão me ouvindo? Sim. Veja que essa necessidade urgente de justiça, então, de repente, ele se irrita e fala, você merecia estar na cadeia, puta, resmunguei sentindo uma necessidade urgente de justiça. Ele fala que isso era uma palavra esquecida que voltava. Ele lembrava de um professor, o mestre Antônio Justino, e fala, os que têm fome de justiça, cantavam os alunos de mestre Antônio Justino. Sede ou fome de justiça? Não me lembrava. Também já não sabia as vantagens que o catecismo reserva aos que têm fome ou sede de justiça. Então ela peca contra Deus e contra a pátria, mas ele não curte a pátria e não se lembra de Deus. Vejam como o sentimento é contraditório. Bom, queria saber se alguém tem uma pergunta dessas preliminares de temas transversais do livro, para a gente falar de passagens marcantes agora. Não? Beleza, então vou seguir. Eu procurei colocar as passagens por ordem do livro, tá? Não por ordem linear, mas por ordem em que elas vão aparecendo, porque vocês sabem que o livro não é linear, não é cronológico, mas eu vou mostrando algumas passagens e o que elas representam. Vamos lá. Primeiro, o início do livro é pelo fim. Então, a ruptura da linearidade começa aí.
Ele diz, abrindo o livro, levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Vivo agitado, cheio de terrores. Uma tremura nas mãos que emagreceram. As mãos já não são minhas, são mãos de velho, fracas e inúteis. As escoriações das palmas cicatrizaram. Quando você começa a ler o livro, e foi o que disse a Carol Vega, você não entende isso, né? Você só entende angústia quando você o termina. Por quê? Porque quando ele fala, levantei-me há cerca de 30 dias, ele fala, levantou do quê? Levantou de uma moléstia, de uma doença que o acometeu logo depois que ele mata Julião Tavares enforcado. Então, o livro começa com ele se reestabelecendo de 30 dias em que ele ficou muito mal, com febre, praticamente sem sair da cama, sem comer, mas ainda com aquele fato de ter se tornado um assassino o atormentando. Ele não foi capturado, ele não foi pego, mas ele tem esse desespero de ter matado uma pessoa, né? Por isso fica voltando. Aí o Julião Tavares, quer dizer, que ele julgava que matando o Julião Tavares esse incômodo acabaria, o Julião Tavares volta a incomodá-lo depois de morto. Veja, é impossível trabalhar. Dão-me o ofício, um relatório para datilografar na repartição. Até 10 linhas vou bem. Daí em diante, a cara balofa de Julião Tavares aparece em cima do original e os meus dedos encontram no teclado uma resistência morta de carne gorda. Essa carne gorda era a carne de Julião Tavares, agora morto, enforcado. Então, ele lembra daquilo e o trauma continua. A angústia continua até depois da morte. Ele mata o Julião Tavares para acabar com aquele desespero e aquilo continua assolando a vida dele, né? O título Angústia faz bastante jus a esse livro. A primeira menção à Marina vem também nessas páginas. Antes de ele contar quem era Marina, e que ele vai contar mais para frente, ele, nesse momento de estar na repartição tentando escrever, ele se lembra dela. Em 2 horas, escrevo uma palavra, Marina. Depois, aproveitando letras deste nome, arranjo coisas absurdas, ar, mar, rima, arma, ira, amar. Vejam que são coisas absurdas em termos, né? Porque a arma ou a ira, a arma, no caso branca, né, uma corda com que ele enforca o Julião Tavares, a ira, o amor não consumado, né, o amor que ele não conseguiu ter, o Julião Tavares sem ar e perto do mar, sem ar e perto da praia, então tudo tem lógica. Não são palavras absurdas, mas são palavras perdidas dentro da sequência da narrativa. Uns 20 nomes. Quando não consigo fazer combinações novas, traço rabiscos que representam uma espada, uma lira, uma cabeça de mulher e outros disparates. Então vamos lá. O que a espada representa? Primeiro, a luta contra ele mesmo. A luta moral, a luta física, ou representa a morte. A lira representa a escrita, a poesia, o desejo de passar, de contar essa memória. Uma cabeça de mulher, a Marina, ou as mulheres que já morreram na vida dele, ou as prostitutas. Então, são disparates mais ou menos, né? São disparates se a gente pegar solto, mas se a gente entende o contexto da obra, não é disparate nenhum, tudo isso faz sentido. Não tinha percebido, Carol? Legal, né? Tudo se move na minha cabeça como um bando de vermes. E, aliás, os vermes, eles povoam a vida do Julião Tavares, desde os vermes que comeram o corpo do pai, quando ele era jovem, até os vermes, os ratos, os animais nojentos que ele vê chegando ao corpo do Julião Tavares, em casa, enfim. Essas sombras se arrastam com lentidão viscosa, misturando-se, formando um novelo confuso. Átila, uma vez eu escutei um professor falar que é nítido que o Luiz começa narrando o livro na cadeia. Olha, ele diz que levantei-me há cerca de 30 dias. Vamos lá, vou voltar aqui para mim. Ele fala, não posso pagar o aluguel da casa. Doutor Gouveia aperta-me com bilhetes de cobrança. Bilhetes inúteis, mas ele não entende isso. Impossível trabalhar, dão-me um ofício, um relatório para datilografar na repartição. À noite, fecho as portas, sento-me à mesa de jantar, a munheca emperrada, o pensamento vadio longe do artigo que me pediram para o jornal. Ele está em casa. Eu estou na página 6 do livro, tá? Então, ele diz exatamente isso. Dão-me um ofício, um relatório para datilografar na repartição. Até 10 linhas vou bem. Daí em diante, a cara balofa do Julião aparece no original, e lá vem o erro. À noite, fecho as portas, sento-me à mesa da sala de jantar, a munheca emperrada, Vitória resmunga na cozinha. Ele não está preso. Se ele está na sala de jantar com a Vitória resmungando na cozinha, ele está em casa. Bom, depois, o passado dele que o atormenta, e o atormenta a vida inteira.
Os defuntos antigos me importunam, deve ser por causa da chuva. Nos meses compridos daqueles invernos de serras, muitas vezes fiquei tardes inteiras sentado à porta da nossa casa na vila, olhando a rua que desaparecia debaixo de um lençol branco de água em pó. Então, aqui, esses defuntos antigos são o pai, a avó e todas as pessoas que ele viu morrerem, até o Julião Tavares. Agora a chuva é um pouco diferente, o nevoeiro menos denso. De longe em longe, a água bate no telhado com força. Depois continua a peneira, quer dizer, a peneira é a chuva fina que oculta o jardim da casa vizinha. Se Marina tivesse a ideia de se banhar ali àquela hora da tarde, eu não lhe veria o corpo. Talvez visse apenas uma sombra, como acontece no cinema quando se apresentam mulheres nuas. Este pensamento esquisito, Marina despida, arrepiada, coberta de carocinhos, são os carocinhos que a pele dela ganha depois que ela engravida e aborta, bole comigo durante alguns minutos. Então ele tem aqui uma mistura do passado e da libido. Quando ele fala Marina bole comigo, significa que ele tem tesão, né? Que ele se sente excitado de imaginar a figura da Marina nua, mesmo depois de tudo que já aconteceu. Mesmo depois de ela já ter trocado ele pelo Julião, de ele ter matado o Julião, de ele ter ficado doente, enfim, tudo isso, ele ainda assim, ainda é uma figura que desperta atração. Penso na morte do meu pai. Quando voltei da escola, ele estava estirado no marquesão, não tinha uma mesa, coberto com um lençol que lhe escondia o corpo todo até a cabeça. Então, o corpo do pai ali deitado e ele com um lençol. Só ficavam expostos os pés. Estava espantado, ele, Luiz, imaginando a vida que iria suportar sozinho neste mundo. Sentia frio e pena de mim mesmo. A casa era dos outros, o defunto era dos outros. Eu estava ali como um bichinho abandonado. Desejava em vão sentir a morte de meu pai. Tudo aquilo era desagradável. Desde esse dia tenho recebido muito coice. Esse trecho é um trecho muito triste, porque assim, ele não sente a morte do pai pelo pai, mas ele sente a morte do pai por ele, né? Ele sente que ele não tinha mais nenhuma referência, porque o pai, mesmo que não lhe dedicasse nenhum grande afeto, era uma referência de proteção, e sem o pai ele estava sozinho. Tanto que ele diz que no dia seguinte entram na casa e vão levando as coisas, vão tirando tudo, a casa vai ficando vazia, enfim, ele nem entende o que está acontecendo, né? Tudo era desagradável porque ele se sentia ali verdadeiramente só. O avô já tinha ido e agora foi o pai. Ele falava, eu queria ter o sentimento pela morte do pai, mas ele não teve. Ele teve sentimento de desespero e da solidão. Por fora, devo ser um cidadão como os outros, um diminuto cidadão que vai para o trabalho maçador, maçante, chato, né, rotina, um Luiz da Silva qualquer. Mexo, me atravesso a rua a grandes pernadas. Tenho, contudo, a impressão de que os transeuntes me olham espantados por eu estar imóvel. Imóvel. Camilo Pereira da Silva, o pai, também estava imóvel debaixo da terra. Ele se sente pequeno, ele se sente inútil, ele se sente feio, e ele diz que ele é feio, ele diz com essas palavras quando ele fala da Marina, e lembra que ele não tinha mais referência alguma. Depois da questão da morte do pai, depois de estar em Maceió, ele fala também, na sequência narrativa, das dívidas. E ele tem duas dívidas que são quase que permanentes em todo o enredo. Primeiro, as dívidas do aluguel, né? Do doutor Gouveia, que era o dono da casa, de quem ele fugia, porque ele não conseguia pagar o aluguel em dia, o doutor Gouveia cobrava. Por isso que ele diz, deixei de andar pela Rua do Sol para não encontrá-lo. O que não posso é continuar a esconder-me de Moisés, que é a segunda dívida. Moisés é um dos amigos dele, vocês se lembram, e quando ele pede Marina em casamento, que é até um pedido meio esdrúxulo, ele fala que eles têm que se casar porque eles se atracaram ali no fundo do terreno. Não, depois a gente casa, mas enfim, é o que ele pensa. A Marina quer um enxoval, mas ele não tem dinheiro. E então ele compra tecidos do tio de Moisés, Salomão, compra tecidos desse judeu para fazer um enxoval. E a Marina não gosta, porque a Marina tem os tecidos, ela era preguiçosa, então ela não queria fazer as roupas, e ela nem usou, ela largou os tecidos, mas ele ficou com bastante dívida. Mas o Moisés, ao contrário do Dr. Gouveia, é muito ruim para cobrar. Ele foi franco dizendo, olha, isso é caro como o diabo, você faz melhor negócio comprando dinheiro em outra loja. Mas ele estava na Pindaíba, ele não tinha dinheiro e precisava adquirir os trapos, o enxoval para a Marina. Desde então vem suando para reduzir o débito, mas ao contrário do Dr. Gouveia que veio atrás dele, o Moisés foge. O Moisés não sabia cobrar, mas ao longo de todo o romance, essa consciência das dívidas também o atormenta.
Quando ele chega a Maceió, né, eu estou indo, como eu disse, na ordem do livro, não na ordem cronológica, ele retrata um passado que também vai e volta o tempo todo, que é um passado de extrema pobreza. Ele chegou a Maceió sozinho e na miséria. Ele conseguia empregos inúteis, empregos que lhe davam pouco dinheiro, ele morria, ele vivia nas praças, vivia nos bancos, ele, né, dormindo nos bancos, pedia esmola, não tinha o que comer. Por isso mesmo que quando ele vê uma pessoa vinda da rua, quando ele vê principalmente o seu Ivo, por que ele tem raiva? Ele tem raiva porque ele acha o seu Ivo um vagabundo, um sem trabalho, um bêbado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem compaixão porque ele já foi esse cara que não tinha trabalho, que procurava trabalho, mas era obrigado a dormir nos bancos da praça. Então, ele diz ali, empregos vasqueiros, quer dizer, empregos irrisórios, a bainha das calças suídas, o estômago ruído, noites passadas num banco importunado pelo guarda. Farejava o provinciano de longe, conhecia o nordestino pela roupa, pela cor desbotada, pela pronúncia, e assaltava-o. O assaltava, quer dizer, pedia esmolas, né? Um filho do Nordeste, perseguido pela adversidade, apela para a generosidade de Vossa Excelência. Valorizava a esmola. Trago um romance entre meus papéis. Compus um livro de versos, um livro de contos. Sou obrigado a recorrer aos meus conterrâneos, até que me arranje, até que possa editar minhas obras. Então, esse valorizava a esmola, com licença aqui um gole de vodka. Esse valorizava a esmola, na verdade, quer dizer que ele dava aquela exagerada, né, aquela aumentada. De fato, ele tinha escrito muita coisa. Mas ele fala em determinado momento do livro que ele já não tinha mais, porque ainda morando no pensionato, ele já tinha vendido quase todas as obras dele, quase todos os sonetos, quase todos os poemas, para conseguir se manter. Mas, mesmo assim, ele teve que sobreviver duramente quando chegou a Maceió, não tinha dinheiro, dormiu na rua e pediu esmola. Falando em dinheiro, né, as esmolas dele ligam as economias da Vitória, que é a empregada. Ele não é muito cuidadoso, ele reconhece, ele é meio desastrado, inclusive com dinheiro. Então ele fala, ele botava as roupas para lavar com dinheiro no bolso, deixava níqueis e pratas sobre os móveis. Níqueis e pratas seriam moedas pequenas, tá? O dinheiro da época eram uns réis, então notas de 1.000 réis, e aí menos que isso eram moedinhas, como se fossem os nossos centavos. E ele esquecia isso em cima dos móveis, ia deixando na casa. E a Vitória, a empregada, pegava esse dinheiro. Ele diz, certa vez apareceu-me da carteira uma cédula de 50.000 réis. As faltas coincidem com uma grande excitação da velha. Sei perfeitamente que ele está enterrando dinheiro. E ela enterra no quintal. Ela também... Ele nem considera muito a Vitória como ladra por duas coisas. Primeiro, porque ela faz muito na cara, né? Ela não disfarça, ele sabe em que ponto do quintal, a terra está fresca, revolvida, ele enterra ali. Por outro lado, ele diz que a Vitória não é uma ladra, por quê? A nota de 50.000 réis foi achada entre as páginas de um livro e as moedas voltaram para os lugares de onde saíram. Então, a Vitória restituiu o roubado. Ela pegava mais pelo, sabe, talvez pelo prazer do ilícito, porque ela devolvia o dinheiro. E, aliás, esse dinheiro da Vitória é muito útil para ele quando ele quer perseguir o Julião Tavares. Ele diz, não há perigo, receio é que Vitória se engane nas contas e me traga mais do que o que tirou. Né? Porque a Vitória também, como ele diz, era uma mulher simples, uma mulher, nas palavras dele, até burra. Sim, completamente doidinha. Aliás, ele é cercado de gente doidinha, né? Bom, aí chega a Marina. Então, como eu disse, tinha uma senhora morando na casa ao lado, essa senhora morre, vai embora e chega a Marina. Tanto é que ele até pergunta para a Vitória, cadê a senhorinha e tal? A Vitória fala, morreu. E vem a Marina, que é a primeira Mafê repetir qual parte? Da Vitória? Sim, a Vitória, a empregada do Luiz, ela roubava dinheiro que ele esquecia. Então, na verdade, ela roubava entre aspas. O Luiz era muito desajeitado e deixava, ele andava, deixava dinheiro, moedas pelos móveis, botava as roupas para lavar com nota de dinheiro dentro, e a Vitória pegava esse dinheiro e enterrava no fundo do quintal. Mas ele dizia que não era uma arte muito elaborada, porque era fácil de ver, ele sabia onde estava o dinheiro, né, a terra estava fresca, remexida, e o dinheiro voltava. Então, de repente, a nota que ele tinha esquecido no bolso da calça volta na página de um livro, as moedas voltam para os móveis e tal. Então, ele diz, não tem problema, vai, a Vitória pega, mas ela devolve, ela nem é uma ladra. O meu medo é que ela pegue mais do que
ela devolva mais do que ela pegou, porque ela era meio burra, segundo o Luiz, e não sabia fazer contas. Tranquilo, era isso? Muito bem. Então, voltando aqui a Marina. Quando a vizinha velhinha morre, chega a Marina com os pais, a casa apegada, a casa contígua, a casa do Luiz, terreno com terreno, né? Então, ele fala, quando ele vê a Marina, o vulto que se mexia não era a senhora idosa, era uma sujeitinha. Vejam que a primeira impressão é negativa, sujeitinha, esse diminutivo é bem, tipo, queridinha, sabe assim, queridinha? Quando uma mulher fala para outra, oi, queridinha, você fala, fodeu, lá vem. Mas quando alguém te chama de querida ou querida, ou a pessoa está tentando te empurrar alguma coisa, está tentando te vender, ou ela te odeia, e na verdade ela está sendo irônica. O vulto era uma sujeitinha vermelhaça, de olhos azuis e cabelos tão amarelos que pareciam oxigenados. Sim, senhor, disse comigo, muito poética. Aí entre as sozeiras, com os cabelos pegando fogo e a cara pintada. Então, veja, ele já tem uma visão negativa, mas ao mesmo tempo atraente. Olha o conflito aí. Fiquei lendo o romance. Péssimo romance. Enquanto a tipinha, a sujeitinha, se mexeu entre as sozeiras. Notei positivamente que ela me observava. Encabulei, sou tímido. Quando me vejo diante de senhoras, emburro, digo besteiras. 35 anos, funcionário público. O Estado não me paga para olhar as pernas das garotas. Além de tudo, sei que sou feio. Perfeitamente tenho espelho em casa. Então, a visão depreciativa de si mesmo que permeia toda a obra, né? Ele tem essa visão depreciativa permanente. Ele, depois de falar de Marina, volta no tempo, então, a esse corte para falar de Berta. Por quê? Ele fala da atração por Marina, do desejo sexual, do tesão, então ele lembra de Berta, que é a primeira mulher com quem ele transou, a primeira experiência sexual dela, uma prostituta, mas que quando você lê o livro pela primeira vez, você tem até uma certa dificuldade em entender que é uma prostituta, porque ele fala com uma certa condescendência, com um carinho por Berta, né? Sim, muito inseguro, meninas, exatamente. Berta, uma lemazinha bonita que antigamente conheci, também tinha as unhas pintadas e pontiagudas, aquilo arranhava docemente. Ui. A primeira mulher de jeito com quem me atraquei, quer dizer, ele chegou lá e pau, né? Virilidade, machismo, é puta, é para trepar, ele foi lá e trepou. O senhor não quer entrar, porque ela era alemã, então imagina a voz da Berta falando assim, né? E duas mãos miúdas agarraram-me um braço, arrastaram-me por uma porta até a escada. Escolhi meu corrimão aquado, quer dizer, um susto, como uma mulher, assim, hein? Pigarriei com nó na garganta. Madame, eu sou um bicho do mato, nunca me encostei a uma pessoa como a senhora. Seja franca, madame, quanto é que lhe devo dar? Berta era engraçada, lourinha, gordinha, uma voz suave apesar dos R's. E mais decente que a neta de Dona Aurora. Claro, porque a neta de Dona Aurora não deu para ele, né? Ele quis flertar com a menina e a menina não fez nada. Então, ele pagou a entrada do cinema, pagou o suco, pagou o bonde, não conseguiu comer a menina, e a Berta ele conseguiu. Basicamente é isso. Nossa, como ele é viril. Uau. Bem isso, Carol. Muito bem. Depois de lembrar de Berta, ele volta a conversar com Marina e aí eles vão ficando amiguinhos. Antes, veja que ele tem uma antevisão do que vai acontecer. A Marina era mais nova que o Luiz. Sim. Não se precisa o quanto, Carolina, era mais nova, mas ela era bem jovem, né? Porque as moças, elas entravam ali na idade de casar entre 18, 20 anos, ainda mais numa sociedade tão tradicional. Então, vamos dizer que era mais ou menos essa a idade da Marina. Ele se torna primeiro amigo de Marina, eles começam a conversar, papo vai, papo vem, e ele já percebe que a Marina é fútil. Mas ele, como ele tem esse desejo, essa atração, ele trabalha o tempo todo com uma espécie de auto-engano. Ele percebe que ela é fútil, mas tenta desculpar para ficar com ela, percebe que está sendo traído, mas é normal, até o momento em que ele é realmente trocado. Tornei-me, pois, amigo de Marina. Com certeza começamos por olhares, movimentos de cabeça, sorrisos, como sempre acontece. Depois, palavra aqui, palavra ali, saiu uma palavra, não sei porquê. Em pouco tempo estávamos camaradas, tratando-nos por você. Frívola, frívola quer dizer fria, sem ideia, sem contato, sem tesão, enfim. Incapaz de agarrar uma ideia, a mocinha pulava como uma cabra em redor dos canteiros e pulava de um assunto para o outro. Quer dizer, ela não se detinha à mesma coisa, ao mesmo assunto, à mesma ideia. O que me aborrecia nela eram certas inclinações imbecis ou zavadas. Por que você não manda fazer um smoking, Luiz?
um rapaz que ganha dinheiro, andar com essas roupas mal amanhadas, eu, se fosse você, brilhava, vivia no trinco, brilhos, joias, dinheiro, né? Vejam aqui, neste ponto, a gente já percebe quem é a Marina, e o Luiz percebe. Ele percebe que a Marina seria uma pessoa dada a essas frivolidades, dada ao fútil, dada ao dinheiro, dada às roupas, dada às joias. Só que ele depois se engana, ele continua, ele se engraça com ela, mas percebam que antes de acontecer ele já sabia. Quando ele conhece o Julião Tavares, ele já percebeu que ele era um pulha, mas ele continua, ele vai se auto-enganando quase como uma tentativa de sobrevivência. Luiz é tipo aqueles caras que querem conversas profundas, talvez seja, mas o Luiz ainda tinha algum repertório, dura do Julião Tavares, pelo menos na visão dele, né? Se fosse hoje em dia, ele ia querer falar sobre Schopenhauer. Poxa vida, mas falar sobre filosofia é legal, vai, Carol? Tudo bem, não nesse momento, né? Você não vai falar de Schopenhauer na cama, veja bem, não, porque como dizia Sócrates, eu vou aqui, você não vai fazer a filosofia do sexo, né? Porque Sócrates e Platão dizia e tal, para tentar justificar lá o fauna, não é isso. Ok. Chega Julião Tavares, na casa do Luiz, inicialmente. Foi por aquele tempo que Julião Tavares deu para aparecer aqui em casa. Lembram-se dele, porque ele já tinha citado. Os jornais andaram elogiá-lo, mas disseram mentira. Julião Tavares não tinha nenhuma das qualidades que lhe atribuíam. Era um sujeito gordo, vermelho, risonho, patriota, falador e escrevedor. Vejam que interessante, ele não diz escritor. A escolha do vocabulário faz muito sentido, né? Escrevedor porque não era escritor, porque ele escrevia bobagem, porque ele mentia, porque ele arrotava um conhecimento que ele não tinha. Então, se o Luiz não tinha grande conhecimento, Julião Tavares tinha nada menos um. Ele era o próprio falastrão, o cara que, como eu disse, decorava rodapé de livro e bafejava. No relógio oficial, nos cafés e em outros lugares frequentados, cumprimentava-me de longe, fingindo superioridade. Esse Julião, literato e bacharel, tinha os dentes miúdos, afiados e devia ser um rato, ou seja, um safado, um tratante, como o pai, reacionário, conservador e católico. Ele critica o fato de Julião por ser católico, mas depois ele vai criticar Marina porque ela desobedece à ordem divina da vida e mata o próprio filho. Então, mais um conflito para a nossa listinha. Agora, os pais, Dona Adélia e seu Ramalho, as ideias que eles têm em relação à Marina, por isso que eu chamei aqui de as Marinas, né? Cada um deles pensa de um jeito na filha. Quando é que se dá essa conversa? Quando eles já estão amigos, estão juntos, estão namorando, ainda não falaram em casamento, e aí a Dona Adélia, que passa a mão na cabeça da Marina, que acha que ela é um anjinho, entre aspas, sabe bem quem é a filha, mas disfarça, vai pedir para o Luiz um emprego, para a Marina, que ele arranja um emprego que ele acaba arranjando numa loja de fazendas, né, de roupas, de tecidos. Ganha pouco, mas enfim, está perto dele, diz o Luiz. É por causa da Marina, assim, desocupada, com as mãos abanando, ela não é preguiçosa, cose, borda, mas trabalho de mulher em casa não adianta. Gasta-se tempo sem fim no bordado e recebe-se uma ninharia. Se fosse possível arranjar um emprego para a Marina, então a mãe vende para ele uma imagem de boa moça, de moça talentosa, de moça dedicada, e pede um emprego. Quando ele acha que ela vai falar de casamento ou dinheiro, ela vai pedir um emprego para a filha. O seu Ramalho, o pai, sabe, fica muito puto, e fala, não sabe nada, Talio seu Ramalho. Você foi amolar um ramaz com peditórios, mulher? Eu não lhe tinha dito que não tocasse nisso? E aí o Luiz fala, não, seu Ramalho, mas é para ela trabalhar, é justo. Então ele fala, trabalhar em quê, meu amigo? Só se for pintar a cara, que é o que ela sabe fazer. Ou seja, o pai sabe perfeitamente da frivolidade da filha. Dona Adélia sabe, mas esconde, disfarça, tenta fazer da filha uma moça mais digna do que, pelo menos na moral vigente na obra, ela de fato seja. E o seu Ramalho sabe que ela é preguiçosa. Isso é o que dá para se dizer da Marina. É preguiçosa e fútil, e o pai sabe e fala na lata. E aí ele começa, depois dessas conversas, a sentir, né, a ver Marina, a conversar com ela e a observá-la. Ele fica observando por detrás do muro, que não é um grande muro, né, tem mais plantas ali e tal, e até a hora que eles conseguem ficar, eles se pegam ali. O que ele chama de entorpecimento estúpido, ou seja, estupidez ele ter tido tesão por Marina, mas teve e aí já era.
Tive a impressão extravagante de que o ar havia tomado, de repente, a consistência mole e pegajosa de goma arábica. Goma arábica é chiclete, então, aquele ar amolecido, mole, morno, sabe? Aquele calor úmido de litoral, aquela coisa meio... Nesse ambiente gelatinoso, Marina se movia, nadava, desesperadamente bonita. O peitinho redondo subindo e descendo, a querer saltar pelo decote baixo. Pimenta nos olhos azuis, os cabelos de fogo desmanchando ao vento morno e empestado e cheiroso, aquele cheiro forte de terra, de mulher, de tesão, de suor, que soprava dos quintais. Então, aqui ele está no auge da libido imaginativa dele, está explodindo de tesão pela Marina. Apertei-lhe a mão, mordia o pulso e o braço, mas não se afastava. Desloquei as estacas podres, né, que separavam um muro do outro, puxou Marina para junto dele, abracei-a, beijei-lhe a boca, o colo. Enquanto fazia isso, as minhas mãos percorriam-lhe o corpo. Quer dizer, ele não aguentou, trouxe a Marina para o lado dele e bomba nela. Aqui não fica claro, já no começo, se eles chegaram a transar. Diz o Luiz na narrativa que não, que ela não chegou a dar para ele. Eles não chegaram a ter uma relação sexual. Ele tentou, mas ela pulava fora e dizia, não, eu não sou casada. Né? Então ela tinha essa desculpa e não pode. Isso também deixa ele mais puto ainda com relação ao Julião Tavares, porque ela também não casou com o Julião Tavares, mas o Julião Tavares comeu, e não só comeu, como engravidou. E aí a virilidade do Luiz, para onde foi? A virilidade do Luiz foi literalmente para o saco, né? Ou, aliás, ficou no saco, porque dali não saiu, e o Julião Tavares conseguiu. Isso gera mais ódio ainda, porque ele não foi capaz, ele era só capaz de ficar com as putas, mas com a mulher ele não conseguiu, apesar de tudo. E aí, quando ele pega a Marina, quando ele se atrai com ela, se assusta, ele fala, é o diabo, Marina, ninguém tem culpa. Foi uma topada, quer dizer, foi uma tentação que a gente caiu. Agora é continuar. Qualquer dia a gente casa, quer dizer, qualquer dia a gente casa, já estava embutido ali o pedido, né? É verdade, precisamos tratar disso. Você, o que acha? Concordou parcialmente numa sílaba. Esse da Marina, na lógica da obra, ela já estava vislumbrando ali um relacionamento futuro, porque até ali ela não tinha muito contato com o Julião Tavares, então o Luiz parecia o melhor que ela tinha. Sabe aquela história, tá ruim, mas tá bom, ele é meio burro, ele é feio, mas ele trabalha, eu não trabalho, ele tem dinheiro, eu não tenho, ele vai conseguir me manter. É isso que move o pensamento da Marina. Só que eles começam a namorar, eles ficam juntos, né? Eles começam a arranjar o casamento, ele fala com os pais dela, pede a mão dela, eles estão noivos. Dado o momento do noivado, ele percebe o Julião Tavares olhando muito sedutoramente para Marina, e claro, a virilidade leva ao quê? Ao ciúme, e ele fica puto e vai tomar satisfação e fala, escuta, Marina, e aí, qual que é o bagulho? O bagulho aí é louco, tia? Que isso? Tá olhando para o outro? Né? Tá deixando ele olhar para você? Você é minha noiva, me pertence, virilidade aqui, eu sou macho. E a Marina fala, eu posso obrigar uma pessoa a não olhar para mim, posso furar os olhos do povo? E ele diz, não, senhora, a coisa era diferente. Eles, Marina e Julião, tinham sido pegos com a boca na botija, grelando, esquecidos do mundo. Se você não entendeu o que é grelando, é exatamente o que está pensando, né? Eles tinham sido pegos ali juntos, com a mão naquilo e aquilo na mão. Tinham ou não tinham? Sim, senhor, mas sem malícia. Veja lá. Olha a desculpa, ele critica e desculpa, quer dizer, ele pega a noiva dele trepando com outro. Ele fala, tinha ou não tinha? Tinha, mas sem malícia. Como assim? Ela era noiva do cara e trepou com outro sem malícia. Ups, desculpe, foi um acaso, errei. Né? Carol, você fez uma observação interessante. Não acho que é culpa dele, é o tempo em que vive. Sim, ele tenta lutar contra isso de alguma forma, mas ele não consegue. Né? A gente tem, ainda mais naquele tempo, uma ideologia tão forte, tão incrustada, que ele não conseguia vencer. Ele não concordava, isso incomoda ele o tempo inteiro, né? Mas ele não conseguiu vencer. É mais ou menos isso que a Marina fala, tipo, nossa, tropecei aqui e transei com outro. Se eu não tivesse cataratas no entendimento, e aqui no momento de sentir pena pelo sofrimento dele, né? Quer dizer, ele sabe que a mulher dele chifrou ele, transou com outro que ele viu, ele fala, eu tenho cataratas no entendimento, eu não enxergo direito. Ele estava visivelmente entorpecido, não só pelo tesão, mas pelo sentimento. O duro aqui é que ele tinha um sentimento pela Marina. Ele começou a desenvolver isso, ele começou a desculpar
as cagadas que ela fazia em nome do sentimento que ele tinha por ela. Virada para um sujeito que podia pagar-lhe, então logo percebia que ele estava com a cabeça virada. Virada para quem? Para o Julião Tavares. Para um sujeito que podia pagar-lhe camisas de seda, meias de seda, que valiam os tecidos grosseiros comprados ao velho Abraão, ao Salomão, que é o tio de Moisés. Nem olhou os pobres trapos que ficaram em cima de uma cadeira esquecidos. Escolher marido por dinheiro, que miséria! Não há pior espécie de prostituição. Por isso mesmo que ele tem condescendência com as putas, que são putas mesmo, porque é declarado. Ele vê a Marina como mais puta que as putas, porque ela o seduz para tirar dinheiro, a puta você paga e tem o serviço. Tanto é que quando ele quer xingar a Marina, ele fala puta, e ele fala com muito ódio, com muita raiva, porque ele vê nela uma moral muito pior do que a moral de uma puta. Pouco a pouco fomos nos distanciando, e um mês depois disso, um mês depois de ele pegar a Marina fanhanhando com o Julião Tavares, éramos inimigos. A princípio houve brigas, reconciliações ajeitadas, conversas azedas com Dona Adélia. Tempo perdido. Marina estava realmente com a cabeça virada para Julião Tavares. Comecei a passar trombudo, quer dizer, com aquela cara de bunda pela calçada, remoendo a decepção que procurei recalcar. Julião Tavares continuou a frequentar a casa, levando presentes às mulheres. Então, ele comprava a Marina e a Dona Adélia. Ele ia jantar lá, então chegava um carregador do armazém, ele levava bebida, levava comida, né? Então, ele mantinha as mulheres ali pelo dinheiro. E é o que ele fazia com outras. Ele se colocava como superior para poder chegar lá, comer as meninas e ir embora. Pior ainda, se ficavam grávidas. Então, o Julião Tavares, ele era realmente imoral, né? A gente pode dizer que o Luiz era amoral, por um lado. Por quê? O amoral é aquele que não conhece bem as regras morais ou que tem regras morais difusas. Ele não tem com clareza o que é ou não moral. O Julião não, ele tinha uma educação mais formal, ele tinha uma formação e ele era imoral mesmo. Ele sabia que estava errado, ia lá e comia porque ele queria comer. O Luiz, pelo menos, comia puta. O Julião Tavares não, ele pegava mocinhas inocentes e comia, desvirginava e depois pulava fora. O seu Ramalho não tomava parte nessas orgias, embicava o chapéu, acendia o cachimbo e tchau. Ele não curtia isso, ele não gostou de ver que elas estavam se vendendo. Dali, dessa troca, é que ele começa a querer se vingar de Julião Tavares, mas ainda não sabe como. Ele sabe que quer matá-lo. Ele começa a ter o desejo de matar o Julião Tavares. A voz oleosa de Julião Tavares continuava a perseguir-me. Era como se eu estivesse diante de um aparelho de rádio, ouvindo língua estranha. Distanciava-me. As palavras gordas, porque ele era gordo, iam comigo. Umas chegavam completas, outras alteravam-se. Ruídos confusos e vogais indistintas. Necessário dar cabo daquela voz, ou seja, túmulo, caixão, terra. Se o homem se calasse, minhas apoquentações diminuiriam. Acreditava ele, porque, ao fim, não diminuíram, como a gente vê no começo do livro. O Julião Tavares fica rondando como se fosse até um fantasma. Carol, concordo que ele não é essencialmente mau, ele está muito mais perdido do que é um mau caráter, porque ele ainda tem resquícios morais. Bom, depois que ele percebe que a Marina está com o Julião Tavares e que nasce esse primeiro desejo de calar aquela voz, ele começa a entrar numa obcecação, num desespero. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me vingar, eu preciso tirar esse homem da Marina, até ali, porque ele achava que tirando o Julião Tavares da Marina, eles até poderiam voltar. Eu preciso... Wendy, eu estou perdidão. Quem pegou quem? Bom, vamos lá. O Julião Tavares tentou pegar a Marina, mas não conseguiu. Ele só conseguiu dar uns beijos, uns amassos. Ele não trepou. A Marina dá para o Julião Tavares, que é o cara que tem mais dinheiro, no qual ela vê mais perspectiva que o Luiz. Ok? O amor que ele sentiu pela Marina e depois o ódio foi o modo que ele achou para colocar a frustração de toda a vida. Perfeito, Carol. A gente fala disso, mas é bem por aí. Então, ele fica tão obstinado que ele começa a perseguir o Julião Tavares. Ele queria ir e queria ir ao teatro, só que ele não tinha mais dinheiro. E aí, quando ele não tinha mais dinheiro, o que aconteceu? De quem ele lembrou? Da Vitória. Olha como as coisas voltam. Dinheiro enterrado, 20 mil reais. Ele precisava, ele vai, cavoca a terra com as unhas, desesperado, pega o dinheiro da Vitória e vai ao teatro atrás do Julião Tavares. E depois ele restitui a Vitória em dobro, tá? Restitui a Vitória em dobro e paga 40 mil. Então, havia uma moral, sim.
Ariana, o Luiz é por falta de saber e o Julião é por querer? Sim, não é exatamente uma falta de saber, mas uma pressão ideológica. O Luiz foi criado assim por gente tradicionalista, por gente muito quadrada, muito ignorante de certas coisas. E o Luiz já era um homem urbano, mas o Luiz não, o Julião, né, mais ligado aos fatos e sabia muito bem o que estava fazendo. Ele planejava. O Luiz tenta pensar diferente, mas o Luiz é vencido por si mesmo, né? O Luiz não consegue ele próprio vencer os seus desesperos, e é isso que o angustia. E aí nós temos aqui o enforcado, né? Eu trouxe aqui um retrato da carta do tarô, que é a primeira menção, a primeira ideia que ele tem de enforcar Julião Tavares. E Julião Tavares? Julião Tavares estaria expatriado, fuzilado ou enforcado. Enforcado. Julião Tavares enforcado. Marina deixaria de pintar as unhas e iria trabalhar no asilo das órfãs. Ele não quer mais a Marina com ele, mas ele não quer com Julião Tavares. E aí o que acontece? A Marina está ali com o Julião Tavares, ele vai ao teatro, ele vê os dois, ele devolve o dinheiro da Vitória, ele começa a pensar no enforcamento, mas o Julião Tavares engravida a Marina. E quando ele percebeu que ele engravidou a Marina, antes mesmo dela se tocar, ele, pernas para que te quero, fugiu, desapareceu. As visitas de Julião Tavares foram escasseando e a alegria ruidosa de Marina, pouco a pouco, desapareceu. Havia grande silêncio na casa vizinha. Seu Ramalho estava contente, tipo, ufa, aquele pulha, aquele gordo baleia, saco de areia, foi embora. Fazia algum tempo que os rumores familiares se vinham atenuando, mas naquele dia tudo se tornou claro. A suspeita que tive na rua, porque ele viu Marina andando devagar, meio pesadona, meio lenta, se confirmou. Marina entrou no banheiro e esteve uns minutos em silêncio, despindo-se com lentidão. Os movimentos dela eram tão vagarosos que eu os percebia a custo. Assoou-se e lavou as mãos na torneira. Virgem Nossa Senhora! Com certeza não precisava de mim. Precisava de Julião Tavares, que tinha levado o sumiço. Ali, ouvindo, ele confirmou. Marina está grávida. E de Julião. E o Julião ficou a mula, foi embora, vazou. E aí você tem a confirmação da falsa moral da mãe, que fazia da filha uma coitadinha, e do pai, que não aparece nessa hora, mas que lidou com a filha muito mais pautado na realidade. Olha aí, a dona Adélia, quando a Marina conta, ela fala, nossa, que horror, filha da minha alma, santo Deus, valha-me Nossa Senhora do Amparo. Quando eu li isso, imagino, sabe aquelas velhas de avental desmaiando, botando a mão na cabeça e caindo, meu Deus, minha filha está grávida, catabluft. E aí a Marina fica puta, porque a mãe era condescendente o tempo inteiro com isso. A mãe estava por trás de ela abandonar o Luiz, de ficar com o Juliano. Ela fala que Deus, que Nossa Senhora, que nada. Gritou Marina, reduzindo a cacos as lamúrias e a religião da mãe. De quem é a culpa? A senhora não sabia? Pare de fingir que não sabia. A senhora sabia sim. E ela fala, criar uma filha tantos anos, gemeu Dona Adélia. Passar a vida sonhando com a felicidade dela e, de repente, uma desgraça dessa. Coitadinha. Não via, não sabia, tão inocente, agora já sabe. Pois é, escangalhada com o filho na barriga. Não faça essa carinha de santa, não, é o que lhe digo, estou mentindo. Arrombada, com o moleque no bucho, não quer ouvir, tapa o ouvido. Olha como ela ficou, porque ele não coloca os palavrões na boca da Marina, mas imagina que ela tinha dito vários, né? Então, a dona Adélia se faz de coitada e a Marina fica puta. Você sabia de tudo e agora, porque eu estou grávida, só porque ele foi embora, você está desesperada? Isso aguça, atiça ainda mais o ódio do Luiz. Por que atiça mais o ódio do Luiz? Porque ele roubou a mulher, do Julião Tavares, roubou a mulher do Luiz, ficou com ela, engravidou e vazou. E ela estava sem ele e com um filho para criar. Era evidente que Julião Tavares devia morrer. Não procurei investigar as razões dessas necessidades. Ela se impunha, entrava-me na cabeça como um prego. Dor terrível, uma ideia que inutilizava as outras ideias. Julião Tavares devia morrer. E aí o seu Ivo aparece. O seu Ivo, aquele homem que vivia na rua, que vivia bêbado, de quem ele tinha ao mesmo tempo ódio e compaixão, pois é, aparece nu e bêbado é a forma antiga de escrever bêbado. E aí, quando a Vitória preparava a comida, ele deu um presente, uma corda. O Luiz olhou e falou, uma corda? Que merda, por que eu preciso de uma corda? Porém, essa corda foi fundamental na ideia seguinte. Ele apertava a corda com força. Quando retirava a mão do bolso, via nos dedos os sinais que ela deixava.
as marcas roxas na pele suada. Ele viu a força daquela corda e meu desejo era dar um salto, passar uma daquelas voltas no pescoço do homem. E é o que ele faz depois. Pensando em matar Julião Tavares, ele já se imagina possivelmente preso e diz: o que é que podia me acontecer? Ir para a cadeia, ser processado e condenado, perder o emprego, cumprir sentença. A vida na prisão não seria pior que a que eu tinha. Viver por detrás daquelas grades, pisar no chão úmido, coberto de escarro, sangue, pus e lama é terrível. Mas a vida que levo talvez seja pior. Não tinha medo da cadeia. Ele fala depois, inclusive, que até pensava em escrever um livro na cadeia. Eu escreveria um livro. Ele meio que se conforma. Não acontece, mas ele se conforma. E olha como a vida dele era dura. A vida na prisão não seria pior que a que eu tinha. Sozinho, sem amigos, abandonado pela mulher, cheio de gente interesseira, com empregada louca, vizinhas malucas. Enfim, ele não tinha muito a perder mesmo. E com essa consciência de que não tinha nada a perder, ele vai atrás de Julião Tavares. Sim, sofre por antecipação o tempo inteiro. É verdade, Carolina. Mas antes de ele perseguir Julião Tavares, tem um aborto da Marina. Ela procura a Dona Albertina, como eu mostrei no começo do livro, e eu só trouxe mais uma parte aqui. As rótulas verdes, rótula não é rótula de joelho, é janela, tá? As janelas verdes de Dona Albertina estavam cerradas, a porta fechada. E Marina lá dentro. Trancada num quarto, deitada na cama, Marina se deixava apalpar demoradamente. A água fervia na caixinha de lata, a chama do álcool empalidecia as figuras. O dinheiro do trabalho fora recebido adiantadamente. Marina dera nome falso, endereço errado, temendo a exploração de Dona Albertina. O filho de Julião Tavares se rebentaria como um tumor. Dona Albertina lavaria as mãos sorrindo, porque afinal, para ela, era só mais um trabalho. Vitória, eu já chego à questão do final do livro e da polícia, só um minutinho. Depois do aborto, depois de ver tudo isso, ele decide perseguir Julião Tavares, e ele persegue, dá para você ver pelo livro, mais de uma vez, tentando achar quem era a nova mulher que ele desvirginava, quem era a nova moça que ele pegava. E ele vai até o extremo da cidade de Maceió, ele vai de bonde, vai a pé, ele vai perseguir o Julião Tavares para descobrir obcecadamente onde ele está para poder emboscá-lo. Pouco a pouco tudo se transformava. A caatinga da minha terra rodava aos solavancos nos trilhos da Nordeste, que é a companhia de bondes. Escondia-me entre aquela vegetação de passageiros, sobre o encosto do banco apoiava-se um rifle imaginário dirigido às costas de Julião Tavares. A casa era em Bebedouro, a casa dessa mulher, pequena, isolada. Julião Tavares chegava alta noite, entrava, demorava-se 2 horas. Agora Julião Tavares caminhava no escuro, depois de ter abraçado a mocinha sardenta. Ia deitar-se, arrumar talvez uns versinhos indecentes a respeito de segredos de alcova, segredos de quarto, né? Segredos sexuais, segredos do momento ali do ato. Julião Tavares era uma sombra, sem olhos, sem boca, sem roupa, sombra que se dissipava na poeira de água. A minha raiva crescia, raiva de cangaceiro emboscado, vingança, ódio, e aí ele persegue naquela noite o Julião Tavares. Retirei a corda do bolso em alguns saltos, estava ao pé de Julião Tavares. Tudo isso é absurdo, incrível, mas se realizou-se naturalmente. A corda enlaçou o pescoço do homem, minhas mãos apertadas afastaram-se. Uma alegria enorme encheu-me, afastaram-se aqui. Os mergulhos que meu pai me dava no Poço da Pedra, a palmatória de mestre Antônio Justino, os berros do sargento, quando ele serviu, né, quando ele serviu no exército, né, que foi militar, a grosseria do chefe da revisão, a impertinência macia do diretor, tudo virou fumaça. Julião Tavares estrebuchava, tanta empáfia, tanta lorota, tanto adjetivo besta em discurso, estava ali amanhecando, vencido pelo próprio peso, esmorecendo, escorregando para o chão, coberto de folhas e não folgas secas, amortalhado na neblina, com os diabos, quer dizer, tipo, vai pra puta que pariu. Cerradas, verdes as janelas, quando ela fala das rótulas cerradas, Gabriel, rótulas verdes da Dona Albertina são as janelas fechadas. Janelas de rótula são janelas que abrem parcialmente, elas não abrem totalmente para fora, mas elas vão se dividindo. O enforcamento, gente, é o clímax da narrativa. Por que é o clímax da narrativa? Porque é o momento em que ele enrodilha a corda no pescoço do Julião Tavares e puxa, e o Julião Tavares morre, ele lembra de tudo o que aconteceu antes. Vem a ele na cabeça toda aquela angústia do pai, da palmatória do professor,
do sargento que gritava com ele quando ele serviu, do chefe que mandava, do diretor, tudo. Ele joga no Julião Tavares, no enforcamento, todo o ódio que ele sentiu. Ele descontou exatamente tudo ali, ele diz, com os diabos, serviço feito. Teoricamente, isso seria o que encerraria, né, a questão da angústia, mas não encerra. Porque, como nós vimos, o Luiz tem sim uma reserva moral e ele matou um homem. Querendo ou não, ele cometeu um crime. Então ele começa a passar mal, cansado, com dor, né? E ele volta para casa, ele pega um cigarro, ele tem um desespero por fumar, por beber, ele pega um cigarro de um homem da rua, e quando ele chega em casa, ele começa a beber aguardente, ele não dorme, ele tenta limpar as roupas, ele entra numa paranoia, imaginando sempre que a polícia vai chegar. Então, a pergunta da Vitória. Ele sempre acha que é a polícia, mas é um cobrador, é um pedinte. E quando ele está de cama, e ele fica muito tempo de cama, doente, não dá exatamente para saber quem chega, Vitória, porque ele tem muitas alucinações. Ele tem uma febre muito alta e alucinações, e ele vê vultos, vê coisas, e ele confunde tudo. E o livro termina no pico dessas alucinações, né? E o começo do livro seria a continuidade disso, quer dizer, quando ele melhora e sai de casa. Então, se houve polícia, ele alucinado não percebeu, mas diz ele que não, mas o fato é que ele não foi efetivamente pego, tanto que depois de mais de 30 dias ele consegue voltar a trabalhar, voltar à vida dele ainda com aqueles fantasmas assolando. Então a angústia é tanta, que nem a morte, que nem a vingança que ele achou que seria plena, consegue acabar com aquele desespero. Como nós estamos em cima da hora, eu vou terminar com uma frase que eu acho que sintetiza o livro e a personagem do Luiz da Silva, que é a seguinte: o amor, para mim, sempre foi uma coisa dolorosa, complicada e incompleta. 16h40. É isso, pessoal. Muito pontual esse menino. Perguntas? Dá tempo de eles fazerem perguntas? Atila, se for rapidinho, sim. Então Uns tá. 5 minutinhos aí. Enquanto isso, eu tô falando com o Evaristo já. Átila, a impressão é que eu tenho de que ele nunca ficou claro se o Julião realmente morreu, já que o Luiz nunca foi pego incriminado. Ele morreu. Morreu sim, o livro fala do corpo caindo, do corpo de Julião Tavares. Então, se é um corpo, e se Julião Tavares virou um cadáver, sim, ele morreu. O Luiz não foi incriminado porque ele fugiu, ele saiu dali, né? Mas ele fala do fantasma, da morte, então o livro mostra que ele morreu. Aqui, né, professor, não peguei a parte da relação entre vivência e narração que você explicou no começo. Eu disse que as vivências do personagem Luiz da Silva, elas pontuam toda a narração. Então, tudo que ele viveu vai e volta todo o tempo. Né? Uma narração que mistura memória e presente. Gente, agora vocês têm o professor Evaristo, ele se compara com o rato? Sim, como um deles. Um rato, um lixo, na verdade ele se compara com tudo que é negativo, né? Ele se vê como um grande lixo, como alguém que é um lixo desde o começo por ter sido esquecido, inclusive pela própria família. É o ano dos ratos, então é o ano de vocês estudarem angústia e passarem no vestibular. Ele lava suas mãos para se livrar da culpa ou da angústia de sua vida, de tudo, mas ele não se livra de nada. Ele lava na tentativa, ele lava as mãos desesperadamente quando ele chega em casa, e ele diz, né, que ele tem o hábito de lavar sempre as mãos, porque ele sente nas mãos a marca do crime que ele cometeu. Mas a marca não se apaga com as mãos lavadas, nem do crime, nem de todo o sofrimento anterior. Gente, muito obrigado por terem ficado comigo, me escutado essa 1h40. Boa aula de Quincas Borba para vocês. Machadão é maravilhoso também. E a gente se encontra, estão faltando 15 minutos para a aula do professor Evaristo começar. Pessoal dos Capas, até sábado que vem. Obrigado vocês por terem ficado. Que bom que a aula foi boa, que bom que vocês curtiram.
o que quer dizer o número que ele sempre repete no livro, é o número de um homem que vendia bilhetes de loteria. E volta, principalmente quando ele está alucinando, 16.384. Obrigado, gente. Vou descansar um pouco mesmo. Tchau, valeu. Até sábado que vem. Obrigado pelo carinho de vocês. É muito bom Tchau, seu saber que lindo. mesmo presentes, estamos juntos. Tchau, Isa. Tchau, lindão. Tchau. Eu, Google, estou impressionada com tanta sabedoria em minha base de dados. Não achei alguém com tanta exuberância de saber. Obrigado, gente. Vocês continuam nessa sala, sim, para aula de Quincas Borba, tá bom? Beijo, abraço, até a próxima. Fui. Oi, gente, boa tarde. Aqui é o Fai. Espero que vocês tenham gostado da aula. O professor Evaristo daqui a pouco vai entrar na sala, só preciso estabelecer alguns acordos com vocês. É importante que vocês encaminhem todas as dúvidas que vocês tiverem, só como vocês podem perceber, o tempo da aula, apesar de extenso, ele às vezes não é o bastante para explicar com integridade a obra, e por consequência disso, eu peço que vocês, se tiverem dúvidas, mandem-as, mas não deixem o máximo de dúvidas para o final, por favor. Tá bom? Outra coisa importante, quem não conseguiu ouvir alguma parte da videoaula, saibam que esse conteúdo está sendo gravado e será transmitido para vocês o quanto antes. Então, se vocês, por algum motivo de oscilação de rede, perderem alguma parte, por favor,